Aí 2022 tu amassou tudo, porra, aprofundou pra caramba, fazendo questão de Fonca, fazendo questão da AFA. Chegou o dia da prova. E aí, como é que tava Então, vamos lá. essa mente? Eu tava nervoso. Na minha cabeça eu não tava nervoso, assim. Eu olhando assim, falando, não, achei que ia estar mais nervoso. Mas depois eu fui ver, até quando eu tava editando o vídeo da prova da Prep, eu falando assim pro vídeo, fazendo umas caretas, sabe? Assim, do nada, uns negócios. Eu tava realmente nervoso ali. Cheguei ali na prova, nervoso. No dia da prova da Prep. Dia da prova da Prep, cheguei lá na prova, tava nervoso. Eu lembro até hoje, fui começar a fazer a prova no primeiro dia, comecei a tremer. Pô, eu já era macaco velho, pô, já tinha passado muita prova. Mas eu sentei assim na prova, comecei a tremer assim. Que é isso, meu irmão? Tô tremendo aqui. Tremendo na Larguei a caneta, parei, dei uma respirada assim, fechei o olho. Obrigado. Dei uma respirada, fechei o olho, dei uma respirada, aí voltei, aí entrei de cabeça na prova e deu pra desenrolar. Agora, só um comentário ali. Tem que ser com emoção sempre, né? Então, teve bastante emoção. No primeiro dia da prova da Prep, do meu último ano, o ano que eu passei, eu fui pior do que eu esperava. Então, eu fiz a prova da SpaceX, isso é uma história muito boa. Eu fiz a prova da SpaceX lá, fiz o primeiro dia, saí do primeiro dia cabisbaixo. E, pô, meu pai me levava nas provas, ele tava sempre lá me gravando. Então, quando ele ia me buscar pra sair da prova, ele já ficava me gravando. Então, ele ficava lá de longe lá, vendo eu vir na direção dele, gravando assim. E eu meio de cabisbaixo assim, aí olhando pra ele assim, ele me gravando, eu mandando ele abaixar o celular assim, sabe? Dava pra perceber que eu tava bolado, né? Aí vinha a galera falar comigo, pô, naquela época todo mundo me conhecia, quem me olhava pelo lado assim e falava, pô, esse cara certeza passou, não sei o quê. Aí, acabou o primeiro dia, eu com aquela sensação, aquele gosto de merda na boca assim, pô. Qual foram as matérias do primeiro dia? Português, pô, agora que eu não lembro exatamente como é que é. Calma aí. Português, matemática, é isso? Putz, não lembro, cara. Eu peguei o bonde andando aqui. Vocês estão falando da tua última prova, A certo? vitória, do momento do Ó, Momento da história do herói, o ápice. Português, física, química, redação, é isso. Português, eu acho que Primeiro é isso. dia. Eu acho que é. Português, física, química e redação, é isso mesmo. Então tu Português, saiu física, como? química e Saiu de redação. moral baixa? Moral baixa, baixíssima. Não corrigi minha prova, né? Eu nunca fui de corrigir a prova quando elas são 2 dias no primeiro dia, porque eu penso, não vai me ajudar em nada, não vai melhorar minha nota Pode se eu corrigir. prejudicar até o Mas segundo. se eu tiver ido mal, eu vou ficar bolado. E ainda bem que eu não corrigi, por quê? Primeiro dia da prova do ano que eu passei, eu fui pior do que no ano anterior. Sério? Então, eu acertei 2 questões a menos do ano anterior. Eu acertei, eu acho que... Eu não lembro agora, acho que eu acertei 32 questões das 44. Das 44 questões... 44? Acho que é isso. 32 questões das 44 questões no primeiro dia. E no ano anterior eu tinha acertado 34 das 44. E não tinha passado. Obviamente, eu não sabia o meu desempenho ainda. Mas se eu tivesse corrigido, eu ia olhar e falar, não vai dar. Tu já ia chegar com uma balada no outro ia chegar no dia. segundo dia, não Mas vai tu dar. não chegou a pensar, cogitar o que, Lazaroto? A dificuldade da prova? Não, então, aí, primeiro dia, eu não falei com ninguém, assim, a galera que veio conversar comigo ali na prova, falei e tal, pô, tava difícil, né, não sei o quê, mas não conversei com muita gente, voltei pra casa. Aí no segundo dia, cheguei lá na porta de prova mais cedo, né, pra ficar lá, resenhando com a galera, aí o pessoal começou a comentar, todo mundo meio cabisbaixo, assim, eu fui com 2 amigos também que estavam fazendo a prova na época, ninguém querendo comentar do primeiro dia, eu falei, pô, só eu que achei difícil? Galera, não, pô, primeiro dia tava pau, não sei o que, tava difícil, não sei o que, química veio mais difícil, português tava mais difícil e tal. Aí todo mundo comecei a conversar, tava falando que tava mais difícil. Aí eu falei, pô, realmente, Já começou a... realmente, Tô no calma aí, jogo. tô no jogo, tava difícil pra todo mundo, não era só pra mim, beleza. Fiz segundo dia. Meu irmão, saí do segundo dia, assim, feliz. Eu fiz a prova de matemática inteira, tinha quase certeza que tinha gabaritado. Fui muito bem nas questões assim no geral. Então saí do segundo dia. Isso é engraçado. Tu gabaritou, Lazaroto, matemática? Matemática, gabaritei. Então, tipo assim, isso é engraçado. É engraçado porque tem tudo no YouTube. Então dá pra ver. Tem o vídeo lá de eu saindo do primeiro dia. A feição do andando primeiro dia. O segundo dia eu cumprimentando todo mundo. Sabe? Tudo feliz assim. Aí depois, o que aconteceu? Se eu tivesse olhado a minha nota do primeiro dia, eu ia falar, nunca que eu vou passar. Eu fui pior do que no ano passado, que eu não passei. Então, no segundo dia, eu vou ter que acertar quase a prova inteira. E foi o que aconteceu. Segundo dia, eu errei 4 questões das 56. Eu acertei 52 das 56. Nunca que eu ia pensar, se eu olhasse... Cara, isso é muita coisa. Nunca que eu ia pensar que eu ia quase gabaritar o segundo dia de prova. Então, pô, se eu olhasse meu desempenho, eu não ia conseguir. Eu ia ficar balado lá, não ia dar certo. Então, assim, faz total diferença o cara manter o psicológico na hora da prova. Porque se eu tivesse meio que falado, pô, fui muito mal no primeiro dia, já era, não vou passar, eu não ia passar, pô. Porque eu não ia conseguir pensar direito. Agora, como não tem como mudar o que já passou, é olhar pra frente. Segundo dia eu vou dar o melhor de mim, bora pra cima. E foi o que aconteceu. Eu fiquei com 84 questões, né, no ano que foi aprovado, 84 questões das 100. Fui o 27 geral do Brasil, 27º. Isso? Passou com o pé na porta, né? Passei Passou com o muito pé na bem. porta. Ano anterior tinha sido 535, esse ano foi 27.
E pra mostrar aí que, pô, uma coisa, na hora da prova o cara tem que controlar o psicológico, senão ele vai ficar abalado. E também, concurso é quase como se fosse uma fila, pô. Eu, se for olhar, dá quase muito parecido. Eu tava em 535. Eu fiquei 15 pra trás do último que entrou. Então, se é uma fila, pô, eu sou 535, 520 entraram, meu irmão, eu sou o 15 agora. Eu ainda fiquei um pouco pra trás, que eu fiquei 27 depois. Então, assim, concurso é isso, pô, é uma fila. O cara entra na fila, tem cara que, pô, o cara, sei lá, como se fosse uma corrida, digamos assim. O cara que já tá lá na frente, você vai ter que alcançar ele sabe muito mais que você. Pode ser que você corra mais rápido, tenha mais facilidade pra aprender, você vai chegar primeiro. Agora, sempre é assim, pô, você vai começar do início. Eu lembro nitidamente de quando eu comecei a estudar, que eu olhava pros caras. Eu lembro até hoje, primeira prova da SpaceX tinha uma questão que era um hexágono com 2 quadrados inscritos, um negócio assim. E eu olhava e eu via o cara resolvendo no YouTube e eu, caraca, não tô entendendo nada. E o pessoal comentando assim, tipo, eu fiz desse jeito, e fala, meu irmão, como é que esses caras têm esse nível Quem de... errou. Quem errou faz tal concurso. Como vou fazer Enem. Como é que esses caras têm esse nível de papiro? Depois, quando eu passei, eu percebi... O cara que tava sabendo fazer aquela questão na época que eu não sabia nada, ele não era gênio nenhum, pô. Ele só tinha história, ele só tinha tempo a mais nessa fila aí do concurso, pô. Eu depois cheguei em 2022, o cara pode olhar eu hoje e falar, cara, o Lazaroto passou em um monte de prova, nunca vou chegar nesse nível. É porque você entrou na fila agora, pô. Com o tempo, você vai chegar lá. Então, assim, o meu ano que eu passei foi esse. Primeiro dia saí abalado, segundo dia deu pra ir bem. Já sabia que tinha passado, redação não tinha muita dificuldade, então eu sabia que eu não ia tirar menos de 5, então já tava safo assim, quando eu vi minha nota, já comemorei, meio que já sabia que eu ia passar, basicamente. Aí foi isso, foi uma trajetória, primeiro ano, 2019, 32, 52, eu acho, ou 49, alguma coisa assim, 73 e 84 no ano que eu passei. Maneiro. E... beleza, e como é que foi pra tu gravar esse vídeo no YouTube, irmão? Primeiro momento de vitória, porra, o momento que você queria, pô. Era o teu momento, como não, é que foi? O pessoal lá, não, Lazaroto, posta. O fim ou o começo? Não sei, né? Sei lá. Depende. Hoje você vê como começo. Sim, não. Não, é porque a galera que tá estudando pra prova, eles não têm noção do que eles vão viver. Então o cara, ele fica ali olhando pra prova. E uma coisa que assim, a gente depois conversa disso, né? Eu entrei na SpaceX famoso, digamos assim. Então meio que todo mundo me conhecia. E teve depois que conversaram comigo lá, um cadete mais antigo, que acabou indo lá na pré falar comigo, eu meio que mostrava a minha história no YouTube. E ele falou um negócio assim pra mim, na hora ele tava me dando meio que uma mijada, né? Mas ele falou assim pra mim, todo mundo tem a sua história triste. Aí eu comecei a olhar pro lado e todo mundo realmente tinha. Então, às vezes você tá estudando, você não tem essa dimensão, você tá estudando, pô, minha vida é horrível, eu não consigo passar um concurso, não sei o quê. Quando você entra lá, você olha pro lado, todo mundo tem história triste, pô. Um cara, às vezes tinha problema familiar, mas ele conseguiu passar. Um cara, às vezes, era muito ruim e conseguiu passar. Um cara, às vezes, fez a prova, chegou atrasado no primeiro dia, quase não conseguiu entrar, tava nervoso, fez a prova e conseguiu passar. Então, todo mundo tem uma história triste, sabe? Então, assim, quando você tá estudando, você não tem essa visão geral, mas depois que você entra, você percebe que foi só o primeiro passo de uma trajetória que ainda vai se consolidar. Aí na hora de gravar o vídeo, né, eu dei, obviamente, como já tinha um público ali, eu dei uma segurada, não ia falar, fiz a prova e já ia falar no dia seguinte quanto eu acertei. Então a galera querendo saber, tal, querendo saber, mas fui falando. Aí postei o vídeo do que eu achei da prova, postei o vídeo deu corrigindo. Aí estreiei o vídeo no YouTube, inclusive, botei pra estrear, né? Aí foi mó festa, assim, a galera que tava há 3 anos me acompanhando, torcendo por mim. Caraca, vibrando. O pessoal, é até engraçado isso, né? Eu fui pra SpaceX, fui pra AMAN, conheci a galera da minha turma toda, e todo mundo, querendo ou não, me conhecia pelo YouTube e tal. Aí chegava assim, os caras falavam, pô, você não sabe quando saiu o resultado da PrEP? Minha mãe chegou em mim e falou assim, pô, Lazaroto passou uma PrEP, tu viu? Caraca. É mesmo? Aí tava mais interessada pelo Aí os caras falando, Sacanagem. Musiquinha do quê? do Chaves. Aí que arruma os caras falando, pô, eu passei na prova. Beleza, tu passou não, quero saber do Lazaroto ali. Eu passei na prova. Filho. Pô, Lazaroto, passou ou não passou, pô? Moleque é muito bom. Eu passei na prova, aí minha mãe perguntava se você passou na prova, não perguntou se eu passei na prova. Então, tipo assim, a galera acompanhava. E era até engraçado, no começo, assim, nas cerimônias que tinham lá, vinham os pais falar comigo e assim, falar, tal. Pô, parabéns aí, não sei o que, pela trajetória e tal. Então foi uma coisa que tanto eu vibrei, minha família, quanto a galera que me assistia vibrou muito, assim, vibrou bastante, porque, querendo ou não, foi gerada uma expectativa de quase 3 anos pra chegar no final e dar certo, né? Não chegar e dar errado. Foi uma história do herói. Pô, e quando que você começou a gravar vídeo e por que você começou a gravar vídeo? Boa. Vamos entrar nesse... Então, Vamos isso é uma... entrar nesse...